Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Não tem jeito, Diego Amorim, não tem mais como fugir. Olha só o nível das mensagens que chegam aqui pra gente. A Núbia, por exemplo, falando: eu passo a semana toda ansiosa só pra ouvir o Diego Amorim cantar. Já era, perdeu, é resumo da semana musical toda semana aqui na Nova Brasil FM. Tá lançada a tradição e vamos lá, vamos ver aí se a gente retoma o contato. Diego Amorim nos ouve? Bom dia. Ih, acho que não. Acho que eu fiz muita pressão, Tô né? aqui. Tá lá, Deu uma assustada? Tá lá. Tô aqui. Ele tava finalizando aquele aquecimento vocal. É, eu tava aqui no... Olha, os ouvintes vão ter que me ajudar, viu? Porque não é todo dia que é fácil achar música pra encaixar, não, né? Ou então a gente vai naquela que país é esse que serve pra todas, né? Serve pra toda semana dá pra cantar essa. Bom dia a você, Mauro, Michele, bom dia a todo mundo. Vamos lá, hoje eu começo com uma declaração de ontem do ex-ministro do STF, ministro da Defesa de Lula também, foi ministro da Defesa de Lula em governos anteriores, o Nelson Jobim. Ele participou de um evento ontem e deu uma declaração dizendo que as reações aos atentados do último dia 8 de janeiro devem ser firmes, como estão sendo, mas no entender dele deve ocorrer com destreza, sem retaliação, para não fortalecer o extremismo. Eu tenho escutado isso também nos bastidores aqui em Brasília. Muita gente não tem coragem de dizer isso publicamente, porque corre o risco de parecer que está passando pano no 8 de janeiro e acho que ninguém é capaz de fazer isso publicamente. Se bem que esse mundo está doido, alguns até são capazes sim. Mas dizem que prender todo mundo ali que estava ali, aquelas 1.700 pessoas e não fazer uma triagem direitinho, tudo isso está acontecendo. Mas dizem que se errar a mão, se perder a mão, pode até fortalecer isso do que apaziguar. Eu tenho escutado isso e é o que o próprio Nelson Jobim falou. Prender todo mundo só radicaliza, precisamos estimular a formação de uma direita democrática, somente com uma direita democrática que vamos reduzir o bolsonarismo e o extremismo da extrema-direita. Não faremos isso na base do confronto, foi o que disse o Nelson Jobim. Alguns estão dizendo aqui em Brasília, mais especificamente sobre a política local, de que também o recado já foi dado para o Ibanez, que o Alexandre de Moraes poderia trazê-lo de volta para o governo antes do prazo de 90 dias, enfim... É uma situação muito polêmica, né? E repito, não tem ninguém passando pano no que aconteceu e dizendo que não tem que ter uma reação firme e forte sobre os ataques golpistas e antidemocráticos que viveram no dia 8. Mas ouvindo essas declarações, eu me lembrei de um ditado popular que todo mundo conhece, que é água demais mata a planta. E aí me veio à cabeça um samba gostosinho de ouvir, chama Canção de Casuarina, que diz assim: vai passar este meu mal-estar, este nó na garganta, deixe estar, o próprio tempo dirá, água demais mata a planta, vai passar, e por aí vai. Vamos ver se vai passar esse mal-estar e esse nó na garganta que a gente está vivendo aqui em Brasília desde o último dia 8. O segundo ponto... Minha filosofia, viu, Diego, essa música? Minha filosofia, exatamente, muito boa. O Casuarina é o grupo que interpreta a música, é uma música sensacional. Exatamente. Muito bom. Até mando um abraço, um beijo para minha irmã é fanzaça, tentou trazer esses caras para o casamento delas anos atrás, ela que me apresentou essa música. O segundo ponto é um pedido que o Mauro me fez no privado, no nosso Zap, para eu apurar lá atrás como é que estava a relação do PL com o Bolsonaro. Se o Valdemar já estava chutando o Bolsonaro de vez, queria mandar ele lá para Orlando e ficar lá. Não é o vai para Cuba, não, agora é vai para Orlando. E de fato, para surpresa de 0 pessoas, o Valdemar da Costa Neto não é bolsonarista nem aqui, nem na China, nem em Orlando, nem em Cuba. Né? E nunca foi. O Valdemar da Costa Neto é um cara da política profissional aqui em Brasília. Usou o Bolsonaro e vai usar até o momento em que Valdemar achar que vale a pena usá-lo. Depois disso ele vai tocar a vida. Então, assim, o Jair Bolsonaro disse, segundo o repórter, nosso colega jornalista Igor Gadelha no Metrópolis, que vai ficar em Orlando até o fim de fevereiro, pelo menos.
Ele estava pensando em voltar em janeiro para o Brasil, mas segundo o Gadelha apurou, tem apoiadores do Bolsonaro que acham melhor ele ficar por lá, porque esse momento ele pode vir, sofrer alguma medida cautelar em razão dos ataques de 8 de janeiro, então ele vai ficar por lá. E aí começa a chegar no ouvido do Bolsonaro de que o Valdemar também já está começando a descartá-lo. Então eu lembrei desta música aqui de Bolsonaro cantando para o Valdemar da Costa Neto. Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim, um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. E mais ainda, o Valdemar está sabendo por outras pessoas que... O Bolsonaro está sabendo por outras pessoas que o Valdemar já não quer mais papo com ele. Porque o Valdemar mesmo não vai dizer isso na cara dele. E aí eu lembrei de outra música também que diz: não sei por que insisto tanto em te querer, se você sempre faz de mim o que bem quer, se ao teu lado sei tão pouco de você, é pelos outros que eu sei quem você é. E aí o Valdemar responde para o Bolsonaro dizendo o seguinte: olha, tudo aqui na política em Brasília, Bolsonaro, é teatro, é um show. Aí ele canta assim pro Bolsonaro: faço promessas malucas tão curtas quanto um sonho bom. Se eu te escondo a verdade, baby, é pra te proteger da solidão. Faz parte do meu show, faz parte do meu show. Diego, Meu amor. eu acho que se o Bolsonaro resolver ficar mais um mês lá em Orlando, o Valdemar vai cantar pra ele assim: nós não vamos pagar nada, nós não vamos pagar nada. É tudo free. Vai ter que correr atrás de outra receita, viu, Bolsonaro? Pois é. Enfim. Seguindo, para caminhar para o fim, o governo Lula foi denunciado ao Ministério Público Federal pelo uso do termo golpe para se referir ao impeachment da Dilma. Expressão foi utilizada em publicação institucional do governo, diz aí o noticiário, mais especificamente do Estadão, esse texto que eu li aqui agora. A oposição está querendo que o Bolsonaro, que o Lula pare de falar golpe. O Lula ficou um tempo, o PT ficou um bom tempo sem falar em golpe, e na campanha voltou a falar de golpe, e agora eleito ele continua falando de golpe. Veja só, quando o Lula fala golpe que tirou a Dilma, ele está querendo dizer, e aí isso precisa ficar claro com as palavras, que a gente está num momento muito delicado e de um presidente que foi eleito falando que quer pacificar o Brasil. Então, quando ele fala em golpe, ele pode estar querendo se referir a uma tramóia, a uma manobra, a uma articulação do Temer com o Cunha para tirar a Dilma do poder. Mas quando se fala em golpe, a gente está se referindo a golpe de Estado, e não houve um golpe de Estado. Houve um processo longo, o Brasil parou, mais de um ano, na Câmara, no Senado. O próprio ministro Ricardo Lewandowski, que à época era presidente do Supremo Tribunal Federal, validou o processo de impeachment em sessão junto com o Renan Calheiros, no plenário do Senado Federal, para todo o Brasil ver. Então, assim, não há que continuar se falando em golpe. Próprios aliados, aí petistas, eu nunca ouvi de petistas, mas de gente do PSB de bola, do Geraldo Alckmin, que compõe o governo, eu já ouvi que o Lula tem que parar de chamar de golpe, mas faz parte daquela estratégia dele de vez em quando ali também jogar alguma coisa para a militância mais aguerrida. Mas eu imagino que o Lula deveria vir a público sobre esse assunto, cantar: desculpe, estou um pouco atrasado, mas espero que ainda dê tempo de dizer que andei errado e eu entendo. Nando Reis aí, porque em 2023, falar em golpe da Dilma ainda, em 2016, eu repito, se ele quiser chamar de tramóia, faz parte da estratégia política. Olha, um acordão derrubou a Dilma Rousseff, mas golpe não houve. Para finalizar, a gente está caminhando para o fim do recesso parlamentar aqui em Brasília. Dia 1º de fevereiro volta a vida ao normal aqui. Rodrigo Pacheco vai tentar a reeleição no Senado, deve disputar com Rogério Marinho, do PL. O Arthur Lira é candidato favoritíssimo à reeleição na Câmara. Brasília ainda está com a governadora interina Celina Leão, ainda contando os prejuízos e se reerguendo dos ataques do último dia 8. Então, para este momento, eu vou pedir para o pessoal soltar o som aí. Acho que todos nós, eu, você, Mauro, você, Michele, o ouvinte, todos nós estamos esperando dias melhores em Brasília. Então, o Jota Quest canta pra gente esses dias melhores.
E na esperança de dias melhores, a gente se despede do Diego Amorim por hoje. Diego, dias melhores e um bom fim de semana para você. Para nós, um ótimo fim de semana. Valeu, Diego. Nova manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim.